lei da ficha limpa para os políticos foi bem recebida pela sociedade. Mas e se as regras fossem aplicadas também para quem procura por um emprego público ou na iniciativa privada? A CLT prevê um caso onde o trabalhador pode ser demitido por ter a ficha suja. Os políticos que forem condenados por um grupo de juízes não poderão mais disputar as eleições. A regra está na Lei Ficha Limpa, que foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas será que a medida deve ser usada também em concursos públicos e por empresas na hora de contratar os funcionários? Quem vai concorrer a um cargo público, logicamente, deve ter uma ficha limpa, né? Não tem sentido qualquer concorrente a cargo público está também com ficha suja. Eu acredito que para a empresa privada talvez merecesse um estudo mais detalhado, mas para a empresa pública, se isso aí é válido também para os parlamentares, deveria também ser para os servidores públicos. É sempre bom a pessoa estar limpa, né? Tudo, né? For contratada na empresa, está tudo ok, né? Há apenas um caso previsto na legislação em que a empresa privada pode dispensar um funcionário por causa de um processo judicial. A CLT prevê que se o trabalhador for condenado e não houver suspensão da pena, ele pode ser demitido por justa causa. Esse advogado explica que a situação é totalmente diferente quando o empregado foi condenado e já cumpriu a pena, ou se o processo ainda estiver correndo na justiça. Nesses casos, a empresa não pode deixar de contratar nem demitir o funcionário. Ele também defende que estender a regra dos políticos para os trabalhadores em geral é uma forma de diminuir as chances de reinserção social. O trabalhador, ele depende do emprego para a própria sobrevivência. Então, se o apenado ele já está reintegrado à sociedade e ele não tem acesso ao trabalho pela estigma de que cometeu um crime, ele até talvez seja conduzido à reincidência de outros crimes porque ele tem que sobreviver de alguma forma. E para falar sobre o assunto, está aqui no estúdio o advogado trabalhista Cláudio Santos. Olá, doutor Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Ana, prazer. Doutor, vamos começar falando sobre os direitos dos trabalhadores com processo na justiça. Como é que fica a situação deles? A legislação não prevê especificamente, em relação a esses trabalhadores, nenhuma punição. Até porque é princípio da nossa Constituição que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, enquanto o trabalhador está respondendo a um processo e se ele não for recolhido a uma prisão, ele pode continuar trabalhando normalmente, porque não há previsão na lei que impeça o exercício da sua profissão. O empregador pode deixar de contratar alguém que seja suspeito de um crime? Veja, a nossa legislação não tem também uma previsão específica em relação a isso. Nós temos na legislação a vedação de publicação de anúncios que provoquem qualquer discriminação em relação ao sexo, à cor, à idade, dependendo da natureza da profissão, do cargo, se assim for necessário. Agora, se há uma suspeita e não comprovada pela via judicial, com trânsito em julgado, não há nenhum empecilho para que o empregador contrate esse trabalhador, sob pena de haver uma discriminação, porque ele vai estar fazendo um pré-julgamento que ele não tem competência para fazê-lo, a não ser o Poder Judiciário. O empregador pode ser até punido por isso? Pode até vir a responder perante o Judiciário Trabalhista por uma ação de dano moral. Aí, imagina se comprova que esse trabalhador não tem, era uma mera suspeita e ele acaba sendo prejudicado e difamado perante a sociedade exatamente por uma suspeita. Então tem que se ter muito cuidado por conta do dano moral que pode vir a ser provocado para esse trabalhador. Tá ok. Vamos agora tirar uma dúvida sobre esse assunto. Confira. Meu nome é Ronaldo Medeiros, sou consultor em Direito Eleitoral e eu gostaria de saber se a empresa pode investigar um funcionário ou desistir de contratar alguém em função do cargo que está em jogo. Isso é permitido, doutor? Veja, depende muito da natureza do cargo. A questão da investigação é uma situação complexa, porque tem a questão da intimidade, da privacidade de todo cidadão, independentemente de ele ser candidato ou não a uma vaga, a um emprego. Agora, dependendo da natureza da atividade, um vigilante, um vigia, pode sim haver alguma pergunta, alguma inquirição em relação a esses antecedentes. Mas isso, repito, não pode ser um empecilho para a contratação, porque o empregador tem liberdade de contratar quem ele quiser.
Entretanto, ele não pode explicitar quais os motivos que ele está se recusando a contratar. Existem casos e casos, né? Claro, depende da natureza da atividade. Mas, repito, todos são inocentes até que haja uma sentença condenatória transitada em julgado dizendo que ele não é inocente, que ele é culpado. E como é que fica a questão dessa ficha limpa para os concursos públicos? Muda alguma coisa? Não, os editais, também de acordo com a natureza do cargo, né, de acordo com o princípio da razoabilidade, esses editais já contêm algumas especificações dependendo do cargo em que vai ocupar. Mas o judiciário tem sido procurado e muitas vezes acata com o pedido de liminar para permitir a inscrição quando há apenas um processo criminal, quando não há ainda uma sentença condenatória transitada em julgado. O simples fato de responder a um processo criminal não implica que ele não possa vir a se inscrever para um concurso público e, em alguns casos, nem sequer impedi-lo de tomar posse. Vai depender do tipo do cargo e da regra que continha no edital do concurso público, que forma a lei entre as partes. O órgão pode exigir o atestado de antecedentes criminais desse candidato? Em alguns casos, sim, para a Polícia Federal, para órgãos do Poder Judiciário, exige. Agora, se o candidato não tiver, tiver a ficha suja, entre aspas, ele poderá procurar o Poder Judiciário para ver se essa exigência atende ou não os requisitos de razoabilidade, de proporcionalidade e se não fere o direito dele de ser considerado inocente enquanto não tiver nenhuma sentença transitada em julgado. Ok, vamos agora responder a mais uma pergunta. Vamos saber qual é a dúvida. Meu nome é Anderson Lima, sou vitrinista. Eu gostaria de saber o que acontece com a empresa que deixa de contratar ou demite funcionário porque responde processo. Então, doutor. São duas situações, que deixa de contratar e que demite. No primeiro caso, em relação à contratação, é aquilo que eu me referi anteriormente. Há um dispositivo na CLT que veda qualquer anúncio que traga matéria discriminatória. Até porque a nossa própria Constituição é um dos fundamentos da nossa República, né, velar pela promoção social sem nenhum tipo de discriminação. Então, na formação de juízo para aquele cargo, para aquele emprego, o empregador vai selecionar aquele que melhor atende às suas necessidades. No caso da demissão, aí já há previsão expressa na lei, porque se houver uma condenação e esse trabalhador for recolhido à prisão, o contrato de trabalho será suspenso. Ele não pode demitir o trabalhador, vai haver a suspensão no contrato de trabalho, inclusive a família do preso poderá receber um auxílio reclusão, dependendo da situação econômica, mas a suspensão do contrato enquanto ele não puder trabalhar e assim que ele cumprir a sua pena, estiver novamente inserido na sociedade, ele retoma o seu posto de trabalho. É claro que isso fica no mundo do dever ser, porque na prática, às vezes, quando o preso volta, até ao contrário do que está acontecendo aqui no CNJ, ele acaba sendo demitido. Mas a lei prevê a suspensão do contrato e ele só pode ser demitido, como disse no início da matéria, se houver uma sentença criminal transitada em julgado e desde que não haja suspensão da pena, porque se houver suspensão da pena, ele está plenamente habilitado a trabalhar. E como foi referido na matéria, é necessário que ele tenha um emprego até para ter a sua subsistência para que não volte a delinquir. É uma função social que as empresas cumprem ao permitir que esses detentos, ou ex-detentos, continuem a trabalhar se porventura infringiram a lei. Ok, e temos mais uma pergunta feita pela nossa equipe, vamos ver. Meu nome é Alexandre, sou pastor. Eu gostaria de saber se no caso de concursos públicos pode haver alguma exigência sobre casos de processos antecedentes criminais dos candidatos? Nós também já tocamos em exatas ou não há necessidade, vai depender do edital do concurso público. E se o candidato se sentir violado na sua intimidade, no seu direito à inocência, ele pode recorrer ao Poder Judiciário. E temos vários exemplos de que a natureza do cargo não exige esse atestado de bons antecedentes ou que ele não esteja respondendo a determinado processo judicial. Agora, o funcionário que for prejudicado por isso, o que já tem antecedentes criminais, já foi condenado, já cumpriu pena, enfim, o empregador descobre isso e acaba demitindo. Ele vai recorrer a quem nessa hora? Ele vai recorrer à Justiça Federal, no caso de servidor público, ou à Justiça do Trabalho, pedindo a danos morais ou, de repente, a reintegração, dependendo do caso. Até porque quando há o cumprimento da pena, ele deixa de ter a sua ficha suja, né, para falarmos um termo popular, e ele passa a gozar de plenos direitos, ou seja, não há mais nenhum registro na sua ficha de que ele foi condenado, porque ele já cumpriu a sua pena e está quites com a sociedade. Então, se o empregador descobre e demite, e ele consegue comprovar na justiça que foi por isso que ele foi demitido, há uma grande chance de o empregador ser condenado por danos morais
exatamente por essa discriminação. Por que vai discriminá-lo se ele já pagou aquilo que Não, e nós devia à vimos na sociedade? reportagem que a população até aprovou essa ideia da ficha limpa. Mas como evitar que ela choque com o projeto de ressocialização de ex-detentos? Seria um contrassenso, porque, na verdade, você vai impedir que uma pessoa volte à sociedade e nada melhor, porque o que dignifica o homem é o trabalho. Então, para que ele recupere a sua autoestima, a sua dignidade e tenha prazer em viver dignamente, sem cometer crimes, é necessário que tenha essa função social e que se dê emprego a esse trabalhador. Tá ok, doutor Cláudio, muito obrigada aqui pela sua participação. É um prazer.